Vitória no clássico, vitória no derby. Eita, que a semana começou, ó, perfeita. Nossas palestrinas campeãs no sábado e no domingo, Flaco Lopes bota pra dentro da rede e ainda dá uma voadora na bandeirinha da Curicada. Eita, não podia ser melhor. Bora pra vinheta! Fala galera, espero que vocês estejam bem. Eu sou o Dinei Siqueira, esse é o canal Pacto Alviverde, canal que fala de futebol de maneira alegre, divertida e descontraída, como o futebol deve ser. E bom dia, palmeirense, boa tarde, boa noite, palmeirense. Hoje a semana vai ser maravilhosa, ó. Semana vai ser maravilhosa. Vou falar rápido do jogo, né? Bom, jogão de bola, né? Jogão de bola bem disputado o tempo todo. Corinthians iniciou marcando pressão, a gente já sabia que isso ia acontecer, o que demonstrou uma dificuldade do Palmeiras em sair jogando, tá? Ficou bem claro assim que o Palmeiras tem uma dificuldade em sair jogando quando os times fazem essa marcação-pressão. O Kelvin, o Carlos Miguel tentou sair jogando pela direita 3 vezes, as 3 vezes o Kelvin entregou a bola para os caras. Bem complicado. O Palmeiras não conseguiu encaixar um bom jogo no primeiro tempo, não estava jogando absurdamente mal, não estava conseguindo jogar, essa é a realidade. O Corinthians jogou, fez muita pressão, e aquilo que a gente vem reclamando e brigando já, né, eu pessoalmente, há algum tempo atrás já, de que o Palmeiras, não briga pela bola, não vai para cima. Ontem a gente mudou um pouco dessa postura, a gente brigou pela bola assim, mas a gente ainda vê que, por exemplo, o Corinthians tem muito mais essa pegada de, não desiste da bola, briga, vai pra cima, né? Tudo bem, a atmosfera inteira estava ajudando os caras, porque em casa, a torcida apoiando, os caras acabaram de ganhar do Flamengo, um campeonato, jogando bem, né? Então tinha toda uma lógica, um ambiente, uma coisa pró-Corinthians ontem. Mas o Palmeiras lá pelos 25, 30 minutos do primeiro tempo começa a igualar o jogo, né? Começa a igualar o jogo e eu tava levando o jogo para um 0-0. Eu tava achando que o jogo ia ser um 0-0. E a gente, né, basicamente vai pro primeiro tempo num jogo bem assim equilibrado ali, né? Final do primeiro tempo bem equilibrado, um jogo onde nenhum dos dois teve uma coisa clara, nítida, uma chance absurda de gol, né? Mas aí na sequência volta pro segundo tempo, no segundo tempo o Palmeiras volta um pouquinho melhor, mas o Corinthians tenta igualar ali, né, na força, na jogada, na força, na briga, né? O Corinthians passa a não marcar mais tão pesado em cima, o que dá um pouco mais de campo para o Palmeiras jogar, e o Palmeiras começa a jogar um pouco melhor, e aí começam a surgir as oportunidades, e o Corinthians começa a armar contra-ataque, e começa a armar também as roubadas de bola para sair, né? Então, no todo, o jogo foi bem equilibrado para um pouco de vantagem para o Corinthians, tá? Essa é a minha análise do jogo. Aí vamos falar dos pontos capitais ali. Para mim, o primeiro ponto capital foi o Carlos Miguel fechando o gol. Em várias oportunidades que o Corinthians teve, o Carlos Miguel apareceu e apareceu muito bem para fechar o gol. O segundo grande ponto ali de atenção foi o pênalti. Eu nunca tinha visto um pênalti ser marcado daquele jeito, né? O goleiro sair para socar a bola, tudo bem, ele saiu errado, o jogador do Corinthians pega a bola, mas o Carlos Miguel ele não acerta um soco na cabeça do jogador do Corinthians na saída, ele acerta quando ele tá caindo, e aí quando ele tá caindo não tem o que fazer, né? Enfim, nunca tinha visto um pênalti ser marcado desse jeito. Até vi algumas outras pessoas falando não, que já tinham visto e tal, mas
Cara, inacreditável. Contra o Palmeiras, todos os pênaltis que nunca existiram na vida contra o Palmeiras serão apitados. Eu já tenho total consciência disso, né? Então, pênalti. E aí, meu, para mim veio o ponto de destaque desse momento do Palmeiras. Esse, para mim, é o ponto de destaque desse momento do Palmeiras, tá? E do jogo de ontem. Andréas Pereira, maravilhosamente, inteligentíssimo e malandro. Putz, Dinei, você tá enaltecendo a malandragem? Tô. Sabe por quê? Porque eu tô cansado de contra o Flamengo e contra a Curicada, todo mundo meter a mão, todo mundo fazer o que for, sabe? Esfregar a nossa cara no chão, do tipo assim, a gente tem que aceitar tudo, a arbitragem fazer tudo, os caras fazer tudo o que quiser e todo mundo ficar quieto, né? Então, tá na hora da gente começar, se a gente pode usar desse artifício, vamos usar desse artifício sim. E aí o Andréas Pereira, maravilhosamente, vai lá e faz um buraco na marca do pênalti. É isso. Fez. E o Memphis coloca o pé exatamente onde? No buraco. Aí o Memphis coloca o pé no buraco que o Andréas fez, escorrega, chuta para fora. Maravilhoso, maravilhoso. Fazia muito tempo que a gente não tinha um jogador com essa malandragem, com essa percepção de jogo, com essa coisa de vou catimbar aqui sim, tá? Do mesmo jeito o Marlon Freitas. O Marlon Freitas que em várias disputas de bola, disputa a bola, levanta e encara o jogador do Corinthians. Cara, a gente tava precisando disso. Para mim, o maior ponto de destaque positivo pro Palmeiras é isso. A gente hoje, nós temos 2 jogadores junto com o Gomes, que o Gomes sempre faz isso, que batem no peito e assumem a responsa e vão para cima. A gente tem esses caras. Hoje a gente tem esses caras, a gente não tinha. A gente cansou de perder jogo porque a gente não tinha um cara mais malandro, um cara que chegasse ali, desse um empurrão, arrumasse uma treta. Hoje a gente tem. E vou dizer mais. Diante de tudo isso, diante do Andréas ter feito o que fez, diante do Marlon mostrar tudo isso, isso ainda valida e dá a chancela, sabe? Dá a liberdade pro Flaco fazer o que ele fez ontem, tá? Que foi, depois de meter o gol, ir lá dar uma voadora na bandeirinha de escanteio dos caras. Pra mim isso foi fantástico. Foi fantástico. Por quê? Porque mostra que o Palmeiras precisava disso, precisava de 2 caras que batessem no peito e falassem assim, ó, molecada, pode fazer o que vocês quiserem aqui que eu banco. Pode fazer que eu banco, ó, eu seguro as pontas aqui. Meu, no futebol isso é fundamental. Isso é fundamental no futebol. E aí, vamos lá. Pênalti contra, Andréas vai lá, faz o buraco, Memphis escorrega, pum, pra fora. Carlos Miguel fechando o gol, tá? Uma cabeçada a queima-roupa, um chute a queima-roupa, fechando o gol. Aí a gente tem o Flaco decisivo, de novo ali pegando, né? E depois chutando a bandeirinha dos caras, meu, maravilhoso, homenagem ao Veiga, e, meu, puta, é isso aí, Curicada, tem que passar mal mesmo, na casa dos caras. Depois fecha a treta ali e tal, da comemoração do Flaco, todo mundo vai em cima e separa e tira aquilo e não sei o que, enfrenta o Gomes enterrando a cabeça de alguém na grama. Cara, fantástico, fantástico. Contra o Corinthians é assim, contra o Corinthians tem que ser assim. Contra a Curicada não pode dar moral não, não pode dar moral não, já tiveram muita moral já, chega. E aí, um outro ponto, que passa a ser um ponto negativo no começo, mas depois vira um ponto positivo, é o Luigi, que rouba uma bola, né? Eu até coloquei lá no Twitter, lá, né, no antigo Twitter, coloquei lá incrivelmente, o Luigi rouba uma bola incrivelmente ele perde o gol. Cara, Luigi não pode perder um gol desse, Luigi, pelo amor de Deus, Luigi. Foi o que o Abel falou, né, na coletiva, tinha que ser um pouco mais malandro. Mas eu acho que se ele tivesse tentado dar a cavadinha por cima, ou se tivesse chutado até antes, ele teria marcado o gol. E seria fantástico, né? Porque ele rouba a bola, ele briga para roubar a bola, ao melhor estilo Daverson. Ele rouba a bola e sai na cara do gol sozinho. Só que ele, né, não sei se foi devagar ou se ele demorou muito para se arrumar para bater, o zagueiro do Corinthians consegue se recuperar e toma a bola.
E aí o palmeirense já foi a loucura, né? Putz, esse moleque de novo perdendo, bibibibi. Só que na sequência ele rouba a bola de novo. Ele rouba a bola de novo. Isso mostra o quanto o Luigi começou a se ligar um pouco mais no papel dele no Palmeiras. Tá? Ele ainda é um garoto, volto a falar que ele ainda é um garoto, ele precisa um pouco de tempo e mais maturidade. Mas olha como ele, em 5 minutos que entrou, que na substituição que tira o Vitor Roque e entra o Luigi, todo mundo ficou alucinado, né? Como que tira o Vitor Roque? O Vitor Roque era o cara que pode decidir, né? Todo mundo, como assim? E entra o Luigi? Lógico que o Abel, né, depois até na coletiva ele fala, tem a questão da minutagem, tem a questão do Vitor Roque, ele estava tentando brigar, mas não estava ganhando nenhuma, então ele botou um sangue novo, botou alguém com fôlego para tentar continuar brigando. E o Luigi briga pela primeira bola, sai na cara do goleiro, perde o gol, e na segunda bola ele briga, ele rouba a bola, ele faz um passe, acho que pro Gomes, que direto já emenda pro Maurício, que sai na cara do gol, chuta. Hugo faz a defesa, espirrando a bola pro meio da área. E aí, isso também é falha, tá? Falha do Hugo. O goleiro não pode espirrar a bola pro meio da área, mas ninguém vai falar sobre isso. Flaco vem e pum, bota pra dentro. Então foi do empenho do Luigi, da briga do Luigi em disputar e tentar roubar a bola que nasce o gol do Palmeiras. Então a gente não pode esquecer isso, tá? Não pode esquecer disso. O Luigi tem participação muito importante nesse gol. Muito importante. Apesar dele ter perdido um gol 2 minutos antes, ele tem uma participação muito importante no gol do Palmeiras, no gol que deu a vitória para o Palmeiras. Tá? E aí, com a vitória na mão, né, o final do segundo tempo foi ali, né? Carlos Miguel, cara, que delícia, que delícia. Como a gente, né? Como a gente odeia quando o time adversário faz cera, quando o time adversário fica dando chutão, quando o time adversário não quer jogar. E ontem é o que todo mundo faz contra a gente. E ontem a Curicada teve esse gostinho. E eu senti, olha, eu tô com sabor de vingança na boca. É basicamente isso, né? Ontem foi nossa vingança em cima dos caras, em cima da Curicada. A gente ainda vai se encontrar muito nesse ano aí e a gente vai ter outras chances. Mas ontem foi muito bom, foi um jogo... Eu vejo melhora no Palmeiras. Não acho que o Palmeiras jogou bem ontem, mas para mim o fato de não ter jogado bem, porém ter se mantido brigando, mas brigando mesmo, brigando, disputando bola, empurrando os jogadores, sabe? Arrumando treta. Essas coisas fazem diferença. Fazem diferença, porque isso une mais o grupo, isso deixa o grupo mais cascudo. A gente precisava disso. A gente precisava muito disso. Muito, muito mesmo. E eu tô realmente, ainda que o Palmeiras não tenha jogado tão bem, eu tô muito feliz justamente por essa nova pegada do time do Palmeiras. Mas me diz aí, o que vocês acharam do jogo ontem? O que vocês têm achado desse movimento de reformulação do Palmeiras? Agora entra John Arias, né? John Arias deve chegar aí no começo dessa semana para ser devidamente apresentado, assinar contrato, fazer os exames médicos ele já fez, mas aqui vai fazer, né, mais alguns para poder determinar o estado atual do jogador. Lembrando que o John Arias não teve férias, tá? Ele está mais de um ano sem férias. Então a gente também tem que tomar cuidado com isso. E aí a gente tem um jogo aí acho que na quinta-feira contra o Inter, né? Mas depois eu volto para falar desse jogo. Beleza? Deixa seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário, vem trocar ideia com a gente. E, excelente semana para você, palmeirense. Uma excelente semana para você. Avante palestra!